Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, muito bom dia. Estamos iniciando pela Web Rádio Cristo Consolador, também a transmissão da TV Abel, mais um programa estudando a codificação espírita, nesta manhã de segunda-feira, hoje dia 6, né? 6 de novembro de 2023. Estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, com as reflexões dos ensinamentos da doutrina espírita. Então, um bom dia para você que nos acompanha ao vivo, no gravado, né? Fica aí bom dia, boa tarde, boa noite, não importa a hora que você chega. Lá no canal sempre a playlist dos nossos estudos e nós agradecemos aí a você pela sua participação, por estar sempre conosco. Grande abraço para você aí. Então fica aqui o meu bom dia também para a Marília, a nossa amiga Kátia, que está chegando. Bom dia. Bom dia, Kátia. Bom dia, Delcio. Bom dia a você que está nos ouvindo, que nos ouvirá. Que Jesus possa nos fortalecer na nossa caminhada, no ideal que abraçamos, mais esse dia, e mais essa semana que se inicia, que nós possamos estar nos enchendo de fé, de perseverança, de confiança no nosso Pai Celestial, para estar contornando e enfrentando os desafios que surgirem no nosso caminho. Desafios todos têm, dificuldades todos nós passamos. No entanto, não possamos permitir que esses desafios sejam maiores do que a nossa fé e a nossa vontade de continuar. Paz e luz a todos. Bom dia, Delcio e Marília. Uma excelente semana para todos nós, todos os nossos ouvintes. Que Jesus, nosso Mestre Divino, esteja conosco, nos fortalecendo, nos amparando e nos transformando como pessoas, e que nós tenhamos um programa com muita reflexão e aprendizado. Muito bem. Dados os nossos cumprimentos, vamos iniciar o nosso trabalho, né? Fazendo a nossa prece inicial, primeira leitura, e em seguida a nossa prece. E vamos lá. Do livro Pão Nosso, a mensagem é de Emmanuel, através das mãos do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Conciliação. Concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial de justiça e te encerre na prisão. Jesus está em Mateus capítulo 5, versículo 25. Muitas almas enobrecidas, após receberem a exortação dessa passagem, sofrem intimamente por esbarrarem com a dureza do adversário de ontem, inacessível a qualquer conciliação. A advertência do mestre, no entanto, é fundamentalmente consoladora para a consciência individual.
Assevera a palavra do Senhor, concilia-te. O que equivale a dizer, faz de tua parte. Corrige quanto for possível, relativamente aos erros do passado. Movimenta-te no sentido de revelar a boa vontade perseverante. Insiste na bondade e na compreensão. Se o adversário é ignorante, medita na época em que também desconhecias as obrigações. As obrigações primordiais e observa se não agiste com piores características. Se é perverso, categoriza-o à conta de doente e dementado em vias de cura. Faz o bem que puderes, enquanto palmilhas os mesmos caminhos, porque se for o inimigo tão implacável que te busque entregar ao juiz, de qualquer modo terás então igualmente provas e testemunhas a apresentar. Um julgamento legítimo inclui todas as peças, e somente os espíritos francamente impenetráveis ao bem sofrerão o rigor da extrema justiça. Trabalha, pois, quanto seja possível, no capítulo da harmonização, mas se o adversário te desdenha os bons desejos, concilia-te com a própria consciência e espera confiante. E essa advertência aqui de Jesus nos lembra muito o que o próprio Cristo falou, respondeu para Pedro. Quando Pedro perguntou quantas vezes devemos perdoar, e o que Jesus respondeu, 70 vezes 7, cada ofensa. Ou seja, o perdão não tem limite. Devemos estar sempre prontos a perdoar. E vem muito casar com o tema do evangelho de hoje, porque muitas das vezes ainda movidos pelo orgulho, pela vaidade, pela nossa dureza de coração, nós não fazemos nem aquilo que estamos aptos a fazer, que é tentar andar ou trilhar o mesmo caminho que o nosso adversário. Embora nós sabemos que há essa incompatibilidade de sintonia, de energias, que às vezes não podemos virar as costas para aquele que nos deseja o mal, mas estarmos em paz com a nossa consciência, na certeza de que fizemos tudo o que estava ao nosso alcance. E se o nosso adversário, aqui nós usamos a palavra adversário de acordo com o que está no livro, mas se aquele nosso irmão ainda não compreendeu as nossas intenções para com ele, de auxiliar, de perdoar, de entender, de estender a mão, de caminhar de mãos dadas, fazendo o melhor que podemos, mas a nossa consciência em nenhum momento irá nos acusar de termos perdido essa oportunidade preciosa. Porque quando se fala que o nosso adversário nos entregará ao juiz, está retratando da própria encarnação. Se hoje, cada um no seu canto, cada um no seu quadrado, é difícil conviver em harmonia, imagine debaixo do mesmo teto. E aí é onde nós vemos famílias em situações dolorosas, difíceis, casais, pai e filho, essas brigas intermináveis, famílias que vivem totalmente desestruturadas, sem paz no lar, sem paz na alma, porque ali comungam espíritos que têm essa dificuldade de compreensão, de entendimento, de perdão.
E a gente vê nas próprias obras de André Luiz pessoas assim que encarnam na mesma família, ainda crianças pequenas, no berço, que já não gosta do pai, que já tem aquela dificuldade de estender os bracinhos para o pai, e o pai também tem dificuldade de amar aquele serzinho. E aí é quando vem o esclarecimento da doutrina espírita nos advertir que nós não precisamos passar por isso, que nós podemos sim fazer escolha, que nós podemos sim ter encarnações mais facilitadoras para o nosso crescimento e auxiliarmos mutuamente. E quando nós estamos em paz com a nossa consciência, na certeza que fizemos tudo o que podemos, com certeza, ainda que esse nosso irmão irá reencarnar no nosso núcleo familiar, mas ele também não terá essa animosidade para conosco, porque Deus sabe que nós fizemos a nossa parte. Então, que possamos fazer a nossa reflexão, e essas são as montanhas que nós podemos transportar de um lado para o outro, transformar sempre o inimigo em amigo. Eu gosto muito da orientação dos espíritos que diz assim que as nossas dificuldades com esses seres que nós recebemos como os filhos, às vezes já começam a ser quebradas as arestas, as barreiras, no próprio melzinho da chupeta, né? Ou no embalar dos braços. Então, ali é a acolhida que nós vamos, né? Desde pequenininho, nós vamos já começando a amenizar as dificuldades pelas quais passamos na convivência do dia a dia. Mas, desde pequeno, a gente precisa já ter o trato com esses irmãozinhos que são compromissados. Às vezes, cheios de dificuldades que vêm do nosso lado, exatamente para isso. A gente precisa se ater a esses detalhes, né? Na alegria de recebê-los como os filhos, mas já também começando a direcionar desde do bebezinho ali no embalar do braço e no colocar a chupetinha na sua boca. Ali já vai sendo quebradas as arestas, às vezes tão difíceis, amenizando as dificuldades. É muito interessante a gente refletir sobre isso, né? Que achamos que filhos só vêm para ser cuidados, para que a gente possa dar somente alimentação, que a gente possa somente dar educação, né? A educação no sentido do conhecimento da intelectualidade, mas também tem a questão espiritual. Então, você, já aproveitando, você também faz a prece? E já vamos assim, nessa sintonia de paz, de harmonia, de serenidade, já agradecendo aos nossos mentores individuais, ao mentor dessa rádio, que está sempre nos auxiliando, nos intuindo, nos amparando. Agradecendo também a nossa Mãe Maria Santíssima, que ela possa estar conosco, nos envolvendo no seu manto azul de luz, a Jesus, nosso mestre por excelência, nosso irmão maior, que deixou o seu evangelho como roteiro para que pudéssemos seguirmos, a Deus, nosso Pai, nosso Criador, que Ele possa nos amparar e nos fortalecer nos nossos momentos difíceis, para que jamais venhamos a desistir do ideal que abraçamos. E a Ti, Pai, nós agradecemos por mais essa oportunidade que nos foi concedida, pelo nosso bem maior, que é a vida, pela família que nos confiaste, que nós possamos sempre ser dignos de merecermos essa família. Aos nossos companheiros de ideais, tanto aqueles que estão conosco, nos acompanhando, a Kátia, o Delcio, as nossas irmãs que estão do outro lado, aqueles que nos ouvirá posteriormente, a TV Irabel, a todos que estão envolvidos nessa causa do bem e para o bem. Que o Senhor possa amparar cada um,
E assim nós te louvamos, Pai, com a oração que o seu Filho amado nos ensinou quando esteve encarnado entre nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feito no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e não nos deixes cair em tentações, mas livre-nos, Pai, de todo o mal, porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, eu abri o Evangelho aqui para um ponto inicial, né? Abri no capítulo 3, onde o tema central é há muitas moradas na casa de meu pai, e o item, aqui é o item 13, mundos de expiações e de provas, né? Está lendo um trechinho aqui para a gente iniciar. Que vos direi dos mundos de expiação que já não saibais, pois basta considerar a terra que habitais? A superioridade da inteligência em grande número de seus habitantes indica que ela não é o mundo primitivo, destinado à encarnação de espíritos que acabam de sair das mãos do Criador. As qualidades inatas que eles trazem consigo são a prova de que já viveram e realizaram um certo progresso. Mas os numerosos vícios aos quais são inclinados também são o índice de uma grande imperfeição moral. Por isso, Deus nos colocou sobre uma terra ingrata, para aí expiarem suas faltas através de trabalhos penosos e de misérias da vida, até que mereçam ir para o mundo mais feliz. Bom, só esse trechinho aqui do item 13 já dá para a gente fazer uma reflexão, né? Das oportunidades de estarmos nessa escola, né? Porque como mundo de provas e de expiações, nós estamos inseridos nesse contexto de aprendizado dessa grande escola, mas também estamos inseridos no contexto de cura, né? Principalmente essas curas que nós trazemos moralmente, precisamos elevar-se para curar, buscar a cura do espírito, para nos aperfeiçoar. Então, temos a qualidade de escola, temos a qualidade de hospital, né? Nessa prisão momentânea onde estamos vivendo. Mas é importante refrisar a importância, da oportunidade que nós temos de refletir, porque se estamos numa escola, com certeza nós queremos avançar, nós queremos aprender, né? E aprendendo e colocando no dia a dia as provas das lições que nós vamos tendo, porque só assim vamos passando os estágios, né? Ainda na Terra, nós temos a oportunidade de avançar, de crescer bastante, de nos melhorar bastante. É para isso que estamos aqui. Ver só como provas ou só como expiações também não é bem assim, né? Vamos dizer, só o ideal. É abraçar também as oportunidades. É conseguir que cada um de nós possamos nos melhorar interiormente. Então, como hospital, quando se interna um enfermo em um hospital, o recurso que se aplica são as medicações, são o cuidado para que ele melhore, para que logo ele tenha alta daquele hospital e saia, retorne a seu lar, a sua casa. Ora, há várias moradas na casa do meu pai, tudo isso indica que nós estamos também nesse hospital internado. Mas e o tempo dessa internação? De um modo ou de outro, determinado por nós mesmos, pelo nosso aprendizado. Porque nós não estamos aqui como um castigo. A encarnação não nos coloca como um castigo. A encarnação nos traz o direito de crescer, de estar de pé de igualdade com os espíritos melhores, os espíritos que já estão em outro patamar. E ainda ontem eu estava lendo um trecho que está lá no site da Federação Espírita Brasileira, sobre até mundos melhores, estava falando exatamente de Júpiter, onde os espíritos já são totalmente espíritos bons.
ainda existe mundo melhores que aquele, mas aquele já seria, na nossa condição aqui, um mundo bem melhor do que a gente vive. Então, gente, dentro dessas moradas é que nós temos que refletir, momentaneamente abraçar com bastante amor, inclusive as dificuldades que nós temos, que fazem parte do nosso dia a dia. Né? Vencê-las com dedicação, com perseverança, com amor, porque o ideal é crescer espiritualmente. Então, eu já vou passar a palavra para a nossa querida Kátia, né, dar continuidade no tema de hoje, mas antes eu gostaria de trazer aqui as nossas irmãs, né, colocando aqui na tela, nossa irmã Albertina, que já nos cumprimenta aqui. Bom dia, queridos irmãos. Ela que traz aqui que tenhamos uma semana abençoada por Deus, o sol já brilha para todos, né? A nossa querida Vera, bom dia, Verinha, desejando uma boa semana para nós. E com certeza, nossa irmã Célia, se não pôde estar ao vivo aqui, mas também chega conosco aqui, né? Sempre, ou no gravado mesmo, e assim todos. Nessa oportunidade que nós temos de refletir do Evangelho, de aprender todos juntos. Kátia, com você. Novamente, um bom dia a todos. E nós estamos hoje tratando do tema do capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas. São os primeiros itens, né? A gente começa esse capítulo hoje. Antes, eu gostaria de comentar uma questão muito importante, que foi tema da redação da prova do Enem de ontem. E vem de encontro, né, às nossas reflexões sobre o papel da mulher, a reencarnação como mulher. O Delson veio falar de um tema, né, sobre as múltiplas reencarnações na progressão dos mundos, e o tema era a invisibilidade do trabalho realizado pela mulher, ou seja, o trabalho que a mulher realiza como dupla jornada dentro de casa, fora de casa, né, o trabalho doméstico, o cuidado do marido e dos filhos, e que não é tratado como uma questão especial, e sim como uma coisa natural da vida da mulher, e não tem a valorização que é adequada. Nós, como mulheres, enfrentamos essas situações, mas nós estamos nessa reencarnação, então a gente percebe o quanto nós precisamos de ter coragem para realizar tudo isso, não nos, vamos dizer assim, estarmos inconformadas, né? Agirmos com inconformismo diante disso, porque é um papel muito bonito dentro da sociedade. Hoje eu vejo que o trabalho que a mulher desenvolve fora é importante por a realização pessoal, né? Como trabalho, né? Que é um aprendizado que a gente tem, e que também a maior importância é trazer o dinheiro para dentro de casa, muitas vezes na falta do esposo, na falta de uma outra pessoa ali para auxiliá-la, né? Ela traz o dinheiro para sustentar, às vezes até como a principal renda da casa, né? E ainda tem que chegar em casa, tem que cuidar dos filhos, do marido, da casa, tem que cuidar de fazer todo aquele papel. E como é importante o papel da mulher dentro do lar, quando a mulher tem essa força, essa garra e auxilia na criação dos filhos. Hoje vemos muitas mães que estão, infelizmente, às vezes trabalhando em horas exaustivas, são obrigadas a deixar os filhos com terceiros ou então sozinhos em casa, e muitas vezes chega em casa, ela ensina algo e não é respeitado, os filhos às vezes debandam, vão cair na mão de pessoas inescrupulosas, deturpam tudo que elas ensinam. Então a gente tem que dar os parabéns mesmo para as mulheres, e esse tema do Enem veio muito a calhar, porque as nossas reencarnações, elas são importantes, né, como um grande aprendizado. Nós provavelmente, né, já viemos como homem, e hoje eu, a Marília, né, a Vera, a Verinha, a Albertina, estamos na posição de mulheres, né, na sociedade. Então é muito importante que a gente veja essa questão para os nossos filhos, encarar de uma forma diferente esse tema, né, da mulher, porque não havia um valor adequado. E hoje nós vemos que as consciências estão mudando, os homens estão mudando com relação a isso, e os nossos filhos, né? Eu que tenho filho, a Marília também tem filhos,
e é bom que eles aprendam essa questão para que possam se envolver também no papel das mulheres, auxiliando nos trabalhos e vendo, né, que é importante, às vezes, tirar um pouco do papel da mulher para auxiliá-la, né, porque a gente quer conviver junto, né, quer ter as nossas tarefas, mas as mulheres também querem conviver bem, no conforto com a família e ter mais lazer também, né, e geralmente as mulheres, quando pensam no lazer, elas pensam primeiro, vou levar meu filho para ir em tal lugar, que ele precisa de se divertir, meu marido precisa de algo, eu vou atrás de determinada situação para que a gente possa fazer algo em família. Então, quando o homem passa a auxiliar a mulher, sobra tempo para ambos, para que possam auxiliar no cuidado da família, ter momentos de lazer e de união. Isso é muito bacana, eu gostei bastante disso, né? Que os jovens vão começar a refletir nesse papel tão importante que é... Todos são importantes, mas essa parte do trabalho da mulher, realmente, principalmente dentro do ambiente doméstico, precisa de ser valorizado, né? E também auxiliada, né? Não só valorizar, mas também arregaçar as mangas, porque é pesado. A mulher, ela tem uma saúde, muitas vezes eu percebo até fragilizada por conta de tantos compromissos domésticos que ela tem, porque a gente vai falar num termo vulgar que a gente usa, a mulher pega friagem, a mulher, daqui a pouco ela está com o corpo com excesso de calor no fogão, etc., aí prejudica a coluna no cabo da vassoura. Então, assim, são termos chulos, mas que é o que acontece na realidade, e aí a saúde vai se debilitando com o passar dos anos, né? Então, eu achei muito interessante isso. Parabéns para aqueles que fizeram esse tema aí, que elaboraram esse tema do Enem. Parabéns mesmo. Então, vamos ler aqui o trecho, né, retomando aqui o capítulo 19, a fé transporta montanhas. Vamos falar sobre o poder da fé. Quando veio até o povo, um homem se aproximou dele e lançou-se-lhe de joelhos aos pés e lhe disse: Senhor, tem piedade de meu filho que está lunático e sofre muito porque ele cai frequentemente no fogo e frequentemente na água. Eu apresentei aos vossos discípulos, mas não puderam curá-lo. E Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui essa criança. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, ele saiu da criança, que foi curada no mesmo instante. Então os discípulos vieram encontrar Jesus em particular e lhe disseram: Por que não pudemos nós outros expulsar esse demônio? E Jesus lhes respondeu: É por causa da vossa incredulidade. Porque eu vou-lo digo em verdade, se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. São Mateus, capítulo 17, versículos 14 e 20. Esse tema, eu vou ler só a parábola de Jesus, tem mais 4 itens, mas todos explicando, né, esmiuçando sobre a fé. Eu já vou falar aqui, né, porque a gente já começa a ver que o tempo está correndo um pouco. O quão é importante nós adquirirmos a fé, né, como disse Kardec, aquela fé inabalável, que é capaz de enfrentar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Acreditamos no Espiritismo, acreditamos em Jesus, nosso Mestre Divino, mas por que acreditamos nele? O que ele nos traz, o que o Espiritismo nos traz, que faz com que a gente desenvolva essa fé dentro de nós, com que a gente creia de uma forma que não nos traz dúvidas sobre o que nós estamos acreditando. E essa fé é o que vai nos mover em qualquer situação da nossa vida. A gente precisa ter a certeza de que Deus existe, de que Ele é por nós, de que Ele nos criou, que somos criaturas dele. E por isso, nós somos uma parte de Deus, ou seja, nós temos dentro de nós a centelha divina. Então, como uma pequena partícula do Criador, nós podemos fazer, como disse Jesus, que nós poderíamos fazer o que Ele fez e muito mais. Mas sempre tem um mas, né? Por questão da nossa fé, do depósito da nossa coragem, da nossa força empregada naquilo que nós vamos fazer. Quantas vezes nós vacilamos no nosso caminho, nós duvidamos da nossa capacidade, nós pensamos não sermos capazes de fazer o que poderíamos fazer, alguma ideia, algum objetivo que nós temos. Às vezes a gente desiste no meio do caminho, que a gente pensa assim, poxa vida, eu não sou capaz.
de realizar essa tarefa. Fulano é melhor do que eu, ele sim pode, mas eu não tenho conhecimento suficiente, eu não tenho esse poder, eu não tenho essa garra, eu não tenho esse conhecimento, eu não tenho essa energia que fulano tem, eu não posso, eu não sou Jesus, logicamente, Jesus foi o melhor ser que esteve aqui na Terra, então a gente tende a pensar, imagina que nós poderíamos fazer algo que Jesus fez, mas se Jesus depositou em nós a confiança, porque Deus espera isso de nós, Jesus deu essa certeza para nós, por que nós vamos duvidar? Por que nós vamos vacilar durante a nossa caminhada? Isso é muito complicado, porque quando nós deixamos de realizar algo por duvidar da nossa capacidade, do nosso conhecimento, da nossa energia, tende a nossa vida sempre a ser aquela vida rotineira, porque a gente tem medo de avançar no nosso caminho. Algo que nós poderíamos conquistar, nós não conquistamos porque a gente se julga muito inferior, muito infeliz e muito incapaz, né? A gente precisa de retomar, né, a nossa coragem e agir com coragem e com fé para que a gente possa conquistar tudo aquilo que nós precisamos na nossa vida. Muitas vezes também, qual que é o nosso julgamento? Nós achamos que não merecemos determinados objetivos a alcançar. Nós queremos conquistar algo, por exemplo, uma transformação pessoal um pouco mais arrojada, às vezes a gente já denota um defeito em nós um pouco grave, né, que precisa de ser modificado, que a gente está até se prejudicando, mas nós não nos julgamos fortes o suficiente para conquistar. E muitas vezes não nos julgamos merecedores de algo que nós poderíamos ter e não temos porque a gente não merece aquilo. Então, são questões até psicológicas muito grandes que a gente precisa de se tratar, inclusive, até mesmo, não só na questão evangélica, mas na questão emocional, procurar profissionais, terapias, para que a gente conquiste essa coragem, essa fé, o discernimento e depositar em nós a confiança que muitas vezes a gente deposita em terceiros e não depositamos em nós mesmos. E aí vem a pergunta, a reflexão, qual é a diferença da minha consciência para a consciência do terceiro, do meu irmão? Nenhuma. Deus criou todos nós simples e ignorantes, e a partir do momento que nós temos 2 braços, 2 pernas, quando nós temos um corpo perfeito, nós temos uma mente perfeita, que não demandamos ainda, não estamos numa encarnação que nós podemos realizar muitas tarefas, Deus não deu, assim, alguma tarefa de alguma mutilação ou algum problema intelectual grave, nós podemos sim realizar. E mesmo aqueles irmãos que nascem com alguns problemas, né, faltando às vezes algum membro do corpo, uma perna, um braço, realizam coisas muito melhores do que nós que temos o corpo completo. Não vamos dizer perfeito, porque a criação de Deus é perfeita. Vamos dizer que os irmãos estão faltando algum membro e nós estamos completos, né? Porque perfeitos todos somos, porque somos criaturas de Deus, criações de Deus. Então, o que nós vemos esses irmãos, né, que estão em tarefas de redenção, de se libertar de algumas questões do passado, alguns karmas pretéritos, vêm com dificuldades e realizam tantas tarefas. Vemos pessoas que estão faltando a visão e estão trabalhando, né? Pessoas que estudaram, por exemplo, advocacia, já vi advogados que não têm a visão, estão ali defendendo as causas. Como conseguiram isso? Irmãos que não têm os 2 braços e realizam tarefas como até tarefas domésticas. Conseguem cuidar de filhos, mulheres conseguem cuidar de filhos, maridos conseguem, às vezes, até emprego. Então, a gente vê que é possível, dependendo do nosso emprego, da força, da coragem, do discernimento, e ter fé em nós mesmos, porque como criaturas de Deus, temos dentro de nós essa centelha divina e ela precisa de ser bem elaborada, bem tratada, para que a gente possa desenvolver os frutos necessários. Então, a gente precisa de avançar nesse caminho, nos libertarmos dessas dificuldades que a gente encontra. Muitas vezes a gente deixa de fazer algo, né? Levamos tempo desnecessário, pensando que nós não somos capazes de vencer aquela tarefa, de vencer aquela dificuldade, porque nós ficamos ali pensando, não posso, não me julgo capaz de fazer, então eu vou deixando para lá. E aí um dia, quando vamos chegando a uma idade avançada, a gente começa num retrocesso, olhar para trás e pensar, puxa vida, se eu soubesse, eu teria feito aquilo, eu teria tentado realizar aquele sonho
teria tentado me transformar naquele ponto? Quantas coisas eu poderia evitar se eu tivesse tentado ser uma pessoa melhor desde 2 décadas atrás? E quanto tempo que a gente desperdiça na nossa caminhada quando a gente deixa de avançar nesse progresso por falta de fé, fé em nós mesmos, fé nas nossas capacidades, dos recursos que Deus depositou em nós. Se Deus, nosso Pai, confia em nós, espera que a gente melhore, Ele não vem aqui interferir na nossa vida, filho. Vá fazer isso, vá fazer aquilo, não. Ele deixou dentro de nós aquela consciência que nos adverte a todo momento, né? Nos mostra o que nós precisamos para que a gente possa seguir em frente. Nessa caminhada que já é muito longa, nós devemos estar, no mínimo, já na 10ª ou mais encarnações, não sabemos, né? Podemos ter milênios aí de vida espiritual, porque Deus nos criou, né, desde aquele tempo já como no reino animal, mineral, para chegar até o reino hominal. Nós tivemos inúmeras, diversas, várias e várias encarnações, porque Deus acredita no nosso potencial. Ele acredita que nós somos capazes de vencer as dificuldades que nós mesmos temos, né? Então a gente vê que as lutas que nós travamos conosco mesmos são as maiores da nossa vida, porque mudar a nós mesmos, ter fé em nós, é uma das coisas mais difíceis que a gente atravessa como ser humano, como ser pensante na nossa vida, na nossa encarnação, no planeta que nós estamos aqui. Pelo fato de nós nos julgarmos incapazes, quanto tempo que a gente perde, né? Vivendo tristes, infelizes, vivendo demasiadamente desanimados, pensando assim, poxa vida, eu gostaria de fazer tanto o que aquele irmão faz e eu não consigo. Isso não é inveja. Você querer conquistar algo que aquela pessoa conquistou, não é inveja. Inveja é diferente, né? Quando a gente quer estar vivendo a vida da pessoa, desejando mal, mandando energias negativas. Mas, quando a gente vê uma pessoa que está vivendo à nossa frente com coragem, discernimento e tendo fé, depositando fé nela mesma, não é inveja, nós queremos fazer algo semelhante. Nós desejamos o bem a ela e pensamos assim, poxa, eu também sou uma pessoa capaz, vou também por esse caminho. E essa pessoa acaba se tornando um exemplo para nós, né? Quantas pessoas que são exemplos na nossa vida? Nossos pais, nossos amigos, as pessoas com as quais nós convivemos no centro espírita. Eu mesmo tenho exemplo como Delson, Marília, o seu Ayrton, a esposa dele, outras pessoas que trabalham ali comigo, voluntariam, e são pessoas ali idosas muitas vezes também, e que têm uma força de vontade, não desanimam do trabalho jamais. Minha sogra, por exemplo, uma senhorinha de 80 anos, já beirando já os 81, e pensa que ela quer faltar nos trabalhos do centro espírita, jamais. O dia que ela não vai, ela fica incomodada. O dia que eu falo, olha, dona Maria, hoje nós não podemos ir. Ela já fica incomodada, ela, poxa, eu queria tanto estar lá. Ou seja, uma pessoa que tem tenacidade, tem coragem, quer estar nos trabalhos, quer fazer algo de produtivo, tem fé, tem coragem naquilo que ela faz. Hoje ela desenvolve um trabalho de passe, né, como nós todos aprendemos a dar o passe no centro espírita, e inclusive é um ato de fé o passe, porque nós não vemos muitas vezes as energias que saem das nossas mãos para transmitir para os nossos irmãos ali que vão voluntários, e que também nós como voluntários recebemos os passes dos nossos queridos amigos lá no centro espírita. A gente não vê, mas a gente sabe a transformação e sente a transformação que nós recebemos através do passe, né? Como Jesus disse, se nós tivermos uma fé igual do tamanhozinho que seja de um grão de mostarda, que seja até do tamanhozinho de uma poeirinha cósmica, a gente vai conseguir fazer o melhor. E a gente pode dizer, vai montanha daqui para lá, que ela vai, mas logicamente no modo figurado. Então, no passe que a gente pensa, se a gente sentir que estamos auxiliando um irmão, vamos depositando nela os melhores fluidos que a espiritualidade envia, para que a gente doe, a gente sabe que aquela pessoa pode ser curada. Assim como nós também recebemos inúmeras graças, inúmeras curas através dos passes que nós recebemos. Eu mesmo tenho a prova de várias melhorias na parte da minha saúde através dos passes espíritas que nós recebemos, né? E isso demanda o quê? A fé que nós depositamos também. Não vemos, porque também nós não vemos Deus, mas nós acreditamos, porque Ele existe, né? Ele está dentro de nós, está em toda parte. O passe nós não vemos muitas vezes. Logicamente que
Há pessoas que têm mediunidade, que enxergam auras, que têm uma visão ampliada, né, uma visão espiritual ampliada, conseguem ver. Mas nós, por exemplo, eu que não tenho uma mediunidade ostensiva, eu sinto. Eu não vejo as cores que saem das mãos dos passistas, mas eu sinto aquela energia boa, gostosa, que me ajuda a melhorar. E quantas graças eu já recebi naquele centro espírita que eu frequento. Quantas pessoas ali que falam, puxa vida, só de conversar com determinada pessoa, só de tomar um passo, eu saio daqui muito melhor. A gente vai vendo através das entrevistas nos centros. Eu sempre gosto de perguntar, como que você se sentiu com o tratamento dos passes? Surtiu um efeito? E eu sempre ouço respostas positivas. Sim, nossa, estou muito melhor hoje. Graças a Deus, estou dormindo melhor. No meu lar está tudo melhor, no meu trabalho estou melhor. Então a gente vai vendo que a pessoa vai sentindo. Isso não é uma ou duas pessoas. A gente pode dizer assim, como muitos dizem, né? Principalmente quem é estudante de medicina, isso é efeito placebo. Mas, nossa, que efeito placebo tão bom que às vezes é melhor a gente mais do que o próprio medicamento, né? Que vende na farmácia. Que efeito placebo maravilhoso. Então, se é um efeito placebo, eu quero até o fim dos tempos para mim poder experimentar esse efeito, né, que é dado através dos passes, porque é muito bom, revigorante, energizante, e são luzes que nós recebemos, sabemos que são luzes benfeitoras que nos acompanham todos os dias da nossa vida. Então, que a gente nunca perca a nossa fé, nunca perca a nossa coragem, essa centelha divina está dentro de nós, porque é um pedacinho de Deus em cada um deles, porque se a gente pensar, somos criação de Deus, a gente sabe que a centelha divina está dentro de nós, e somos um pedacinho de Deus aqui nesse planeta Terra, dentro desse universo todo que Ele criou. E é muito importante que nós sigamos com essa coragem, sigamos com discernimento, sigamos com fé, sigamos nos sentindo capazes de realizar qualquer coisa, qualquer situação que nós tenhamos na nossa vida, nós tendo fé, a gente consegue desembaraçar, né? E aí a gente vai pensando assim, poxa vida, né? Eu tenho que desempenhar determinada tarefa hoje, a Marília, o Delson, a gente está aqui no programa, mas a gente vai encerrar daqui a pouco, e a gente pensa assim, poxa, eu tenho tantas coisas para fazer, o Delson deve ter as tarefas dele, que pode ser difícil para ele, a Marília, para mim, mas a gente sabe que quando chega no final do dia, algo de bom a gente vê que produziu efeito e que fez com que a gente conseguisse terminar aquilo, a gente pensar assim, puxa, eu estava tão preocupado de manhã, eu estava tão assim, fixo ali, meu Deus, como eu vou resolver aquilo? E aí, quando chega no final do dia, a gente fala, poxa, resolveu, a gente conseguiu, né? É fé que a gente tem que depositar, que no final do dia, ou no final da semana, por exemplo, dependendo do problema, né? Que às vezes o problema é pequeno, a gente consegue resolver em poucas horas, em poucos minutos. Quando é grande, a gente vai fragmentando o problema e vai resolvendo por partes. E às vezes a gente vê que demanda mais tempo, mas a gente pode ver que chega no final daquele período de solução do problema, e a gente fala, poxa vida, nem sei como, mas conseguimos resolver. Consegui dar cabo daquilo, né? Ou seja, o pano de fundo da nossa vida sendo a fé, a gente consegue qualquer coisa, realizar qualquer tarefa. Inclusive, a gente vê a transformação de uma sociedade, né? Por exemplo, como eu fiquei maravilhada vendo o tema de uma prova, né, para adolescentes, vendo como a sociedade se transformou em poucas décadas. Vamos dizer que na década de 40, 50, a mulher era uma senhora do lar, até umas décadas atrás ela não tinha nem direito a voto, porque ela não era um ser considerado um ser pensante, era um ser que tinha que ficar dentro do lar ali trabalhando somente para os trabalhos domésticos e na criação dos filhos, não tinha voz ativa. Hoje a mulher faz tudo o que um homem faz o que a mulher também pode fazer, menos dar à luz ainda, né? Por enquanto ninguém inventou nada diferente para o homem. Mas nós vemos que todos são capazes de fazer, desempenhar tarefas, e a mulher, ela veio com um papel iluminado, que é de pôr no mundo os seres que Deus quer que siga aqui na caminhada, que se melhore, que se transforme, que venha ao mundo, né, para reencarnar com tarefas muitas vezes grandiosas, algumas vezes, né, ali trabalham no discreto, né, trabalham ali na invisibilidade, mas que tem tarefas importantes também, porque para Deus todos são importantes, logicamente. Alguns têm tarefas mais de feitos assim que as outras pessoas percebem, né, são mais notórias, mas todas são importantes, e a mulher tem esse papel divino pela frente,
né, de todas as épocas, e principalmente nessa, de trazer pessoas a esse mundo para cada um desempenhar a sua própria tarefa. E o nosso papel de fé, de coragem é isso, é desempenhar nossas tarefas, sabendo que, ao final, todos conquistaremos a nossa luz, conquistaremos a paz interior pelo dever cumprido, porque tivemos fé, né? E como a gente sabe que a fé, né, ela precisa de ser sempre desenvolvida dentro de nós, para que ela seja sempre uma constante, sempre sigamos firmes, confiantes nesse processo que Deus espera que nós vençamos no final nas nossas vidas, essa etapa tão gloriosa. E deixar aí a palavra para os nossos irmãos desenvolver aí esse tema tão importante. É interessante, Kátia, você trouxe uma temática da casa espírita muito interessante para a gente refletir sobre esse texto, porque o texto diz aqui que é trazido aquele lunático para a cura, para que Jesus pudesse curar, porque os discípulos não puderam curar, né? Por falta de fé, como Jesus aduziu aqui, por falta da fé, por falta de confiança, e assim sucessivamente. Isso é muito recorrente nos nossos dias de hoje, principalmente para quem é um trabalhador espírita, depara muito com essas situações, né? E esse lunático hoje, se a gente levar em consideração os tempos de hoje, é a possessão, né? É um tipo de obsessão por possessão que chega-se muitas vezes o irmão na casa espírita cometido desse tipo de enfermidade, que é essa possessão. E ali ele vai buscar recursos, depois de ter recorrido a vários sistemas aí para a sua melhora ou para a sua cura, e sem ter alcançado, por orientação de alguém aí, ou por intuição do seu anjo de guarda, ele termina indo buscar esse auxílio na casa espírita. Mas é interessante a gente refletir também o papel do trabalhador, do voluntário da casa espírita, porque não basta só dizer cristão, não basta só dizer Jesus, para poder alcançar essas virtudes aí de cura, de tudo, né? Basta também a sua transformação moral, ou seja, basta que você também faça aquilo que você fale para os outros, né? É assim que se alcança a melhora, porque quando eu falo para alguém fazer aquilo, logicamente eu já devo ter feito e devo estar exercitando, eu digo eu no sentido de nós, exercitando essas lições. E aí é onde a gente começa a entender esse processo da falta de fé. Porque muitas vezes o irmão entra ali com a manifestação e por ali tem vários irmãos ali tentando auxiliar, e essa manifestação ela perdura, né? Você dialogando com aquele irmão que ali está em forma de espírito ali, você dialogando e nada. De repente, chega alguém e com pouquíssimas palavras a pessoa consegue resolver a situação, né? Então a gente vê como ainda a nossa questão ainda também há essa falta de fé, essa falta de confiança, essa falta de moralidade nossa para que isso. Então, não basta ser também um trabalhador espírita, nós temos que fazer o nosso papel, né? Exercitar a nossa reforma interior, trabalhar interiormente todas as dificuldades que nós temos. É por isso que Jesus curava, porque Jesus não tinha enfermidade moral. Jesus não tinha dificuldade interior. Jesus já havia vencido tudo isso. Jesus era um ser que já estendia as mãos, tanto fazia presencial como à distância, e a cura acontecia. Também respeitando o limite do aprendizado, o tempo de aprendizado daquele irmão que estava enfermo ali. Então, é interessante a gente refletir sobre isso, sobre o papel até da casa espírita, de procurar conscientizar todos nós, voluntários, ao estudo, porque às vezes o irmão entra ali dizendo: eu estou ouvindo vozes, né, constantemente, tentando me direcionar o que eu devo ou não devo fazer. A gente sabe que isso é uma obsessão, né? E das mais, já passando aí a ser um caso muito perigoso para a saúde mental das pessoas. Então, nós precisamos buscar esse conhecimento, precisamos amparar nesse estudo, para que acolhamos esse irmão e direcionamos também a buscar conhecimento. O Evangelho diz: conhecereis a verdade, e essa verdade os tornará livres.
é preciso a gente conhecer, é preciso a gente estudar. Então, é nesse sentido que entra também nessa temática que você trouxe do trabalhador espírita, do voluntariado, daquele que se diz cristão, né? É a mesma coisa que a gente pode fazer uma comparação. Nem sempre aquele que fala Senhor, Senhor entrará nos reinos dos céus. Assim também nem sempre aquele que diz Jesus, Jesus é um seguidor de Jesus. Para seguir Jesus, nós temos que estar aplicando as suas lições todos os dias na nossa vida. Eu vou passar para a Marília, porque o tempo aqui está resumindo, né, para que ela possa também trazer aí considerações. Interessante, né? Porque quando a gente estuda esse capítulo aqui, esse tema principalmente, a gente sabe que aquele irmão, né, que aqui no trecho aqui é chamado, né, intitulado de demônio, que nós sabemos que nada mais é do que o irmão sofredor. Se ele está ali acompanhando aquele nosso irmão, é porque também ele encontrou sintonia, ele encontrou essa reciprocidade. Então, há uma série de medicamentos, né, que deve ser aplicado. Não só essa autotransformação, mas o tempo também daquele irmão, a aceitação do tratamento, a mudança nos seus hábitos, nos seus pensamentos. Então, há uma série de fatores para que isso não se repita. Então, aí a gente lembra também daquela passagem da cura dos leprosos, que Jesus curou e que somente um ficou de fato curado. E que ainda foi perguntado para Jesus por que 9 foram curados e que somente um voltou para agradecer. E Jesus respondeu, porque um realmente tinha tido a cura física e espiritual, e os outros já estavam nas tabernas bebendo e na prostituição, ou seja, estavam cometendo os mesmos equívocos. Então, foi uma cura momentânea, porque quando nós tomamos um medicamento e o médico fala, olha, tal alimento lhe faz mal, então a gente toma o medicamento, mas é necessário ir o quê? Na raiz do problema. O que está causando aquela dor? Se nós continuamos ali nos alimentando ou ingerindo aquilo que nos está causando aquela dor, é natural que os mesmos sintomas voltarão. Então, não é difícil de compreender isso. Por que que às vezes nós achamos que estamos... a gente vai lá no centro espírita, toma o passo, faz o tratamento e tal, e a gente está ótimo. De repente, a gente cai novamente com os mesmos sintomas. Então, vamos observar o que nós estamos fazendo, o que nós estamos pensando, quais são nossas atitudes, porque alguma coisa está errada. O tratamento é o mesmo para todos. Então, a conduta não é do centro espírita ou da igreja, de onde quer que nós frequentamos. Aí tem que ser avaliado o meu procedimento. Eu estou pegando, de fato, essas lições do Mestre Jesus, estou aplicando na minha vida, porque não é algo para o dia, para aquele momento, para aquela semana. É uma transformação para a vida inteira, para todos os dias da nossa vida. E aí, lembrando também, e só lembrando desse tema tão bacana que a Kátia trouxe aqui, e que ontem também eu estava observando e pensando sobre isso, como que assim a nossa sociedade está vendo, enxergando, né, tornou a mulher visível no seu papel e nas suas tarefas, mas também nós ainda vemos uma sociedade, principalmente para esses nossos pais, de repente avós, essa geração mais velha, ainda tão presa a essa educação tão rígida que teve, que a mulher era feita para lavar, passar, cozinhar, ser ali, casar, ter filhos, né? E eu vejo assim ainda muitas pessoas da minha família, esse pessoal mais velho aí nessa faixa de 70, 80, 90 anos, que ainda tem aquela mentalidade que
deitar um pouquinho após o almoço é como se a pessoa não fosse inútil, né? Por quê? Porque foi colocado na cabeça daquela mulher de que a mulher foi feita para trabalhar, de que o papel dela é trabalhar, é servir. Então, o homem ele sai, trabalha, ele volta, ele pode descansar, pode deitar, cochilar, sair, conversar, bater papo. Mas a mulher ela tem que ter uma função quase que 24 horas por dia. Então, isso é tão necessário que esses nossos jovens, que essa geração de agora mude essa mentalidade para que não vire um ciclo vicioso. E então, quando a pessoa deita ali um pouquinho, deita, mas nem consegue relaxar, porque está sempre em alerta. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E olhe, gente, para você que está me ouvindo ou que me ouvirá, eu não estou falando de pessoas tão antigas. Aqui eu me coloco também nesse papel, porque eu fui criada assim. Então, a gente fica assim preso àqueles costumes antigos de que a mulher era feita exatamente para isso, para ser uma servidora, e não ser servida de vez em quando. E a gente tem que se ver como ser humano, como um ser que está em constante aprendizado, em evolução, e que precisa também ter pausas, descanso, ter o nosso trabalho material, ter algo que nos dê prazer, a gente se sentir realizado como pessoa, porque nós estamos mulheres, mas a mulher também é um ser humano, tem suas necessidades, precisa do seu momento particular. Então, que viva o Enem, que nós tenhamos mais temas aí que faça a sociedade pensar e valorizar. E Muito bem, né? não posso aprofundar mais, falar mais, porque o tempo, né? Muito bem, nós vamos agradecendo aí a participação da nossa querida Célia também, que chegou aqui, né? Não falamos ainda, paz e luz com Jesus, né? Os nossos queridos irmãos, a Célia, a Albertina, a Vera, né? A Cris, que às vezes não manifesta aqui, mas sempre a gente vê lá no YouTube comentários dela, que ela deixa comentário aí, né? E nossos irmãos que chegam aí. É importante a gente salientar de que devemos nos observar bastante nas questões do espírito, né? Não vai importar se hoje eu estou num corpo masculino, amanhã eu poderei estar num corpo feminino. O espírito não tem sexo. Então, o aprendizado ele é interessante. Se habitas hoje num corpo masculino, feminino, que possa extrair da melhor forma possível todo tipo de aprendizado. Da mesma forma, se habitas, se estás num corpo masculino, já procura trabalhar todas essas sensibilidades, todos esses entendimentos, porque poderá, nas próximas reencarnações, vir com essa nova etapa de experiências aí. A gente sabe que o espírito não tem sexo. Então, enquanto não aprender todos os processos, a gente não vai evoluir. É necessário que se entenda isso dentro desse processo do espiritismo. O espírito haverá de progredir, ora momentaneamente no corpo masculino, ora momentaneamente no corpo feminino. Isso é ensinamento da doutrina para que a gente reflita no tratamento das questões de desigualdade do sexo. Não é isso? Então, Célia, gratidão aqui, prazer e honra nos diz a Célia. Então, é isso aí, meus amigos. E vamos finalizando o nosso programa de hoje. Vou fazer aqui uma pequena prece, né, de vibrações aqui, que Jesus possa estar sempre conosco em nosso coração, nos direcionando essa paz que tanto nós precisamos, nos direcionando esse entendimento, nessa abertura consciencial de cada um de nós, lembrando que a nossa consciência é o nosso maior cobrador, né? Lembrando de valorizar sempre as pessoas que estão do nosso lado, nos auxiliando também no crescimento, que essas energias sejam direcionadas a todos os hospitais onde ali estejam os nossos irmãos enfermos do corpo e da alma. Vamos direcionando essas vibrações de luz para todos aqueles irmãos que vivem o terror da guerra, né? Passando pelos processos da separação, através de desencarnes coletivos, que a espiritualidade possa estar emanando luz naquele ambiente, serenando os corações endurecidos que ainda promovem esse tipo de tragédia.
Então, meus irmãos, nós pedimos a Jesus, como nosso guia e modelo, que esteja sempre conosco, nos direcionando e nos amparando. Esta luz seja emanada a todas as nossas irmãs que estão aqui conosco, seus lares. E assim, Jesus, nós te agradecemos e pedimos licença para darmos por encerrado o programa dessa manhã. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Kátia, uma boa semana. Marília, uma boa semana a todos. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.